cara completou 10 anos de Inter e virou ídolo. Foram 411 jogos, marcou 88 gols, ganhou 12 títulos. O argentino D'Alessandro é o convidado de hoje no Casão Futebol Clube. O que a gente fez e o que eu conquistei aqui no clube está aí. Está no papel, está na história. Ninguém vai apagar. A história é muito mais rica para esse lado que para o outro. É muito melhor os últimos anos para esse lado aqui vermelho que para o outro. Prefiro que o torcedor assista um jogo, o Inter jogando melhor que o adversário e não ganhar. Então o torcedor vai entender de que a vezes a sorte não acompanha. O Casão FC desse domingo vai conversar com os grandes jogadores da história do Internacional, D'Alessandro. Obrigado por você ter aceitado conversar comigo. Muito obrigado por ter vindo. Vou te entregar já o manto sagrado nosso, o manto colorado aqui com... Autografado e tudo. Muito obrigado. Você sabia que eu era 9 mesmo ou foi lá no Google, hein? Fui procurar um pouquinho. Não tinha como errar, né? Não tinha como errar. Como você se sente estando há 10 anos no Internacional, num time brasileiro, você sendo argentino? Bom, se eu parasse para pensar, não imaginaria que ia ficar tanto tempo. Foi-se criando uma relação muito grande com o clube, com a torcida. Orgulhoso de ser parte de uma instituição tão grande. Qual foi o melhor momento para você, o mais importante para você nesses 10 anos? A gente pode escolher os títulos, né? Eu acho que o título mais importante foi da Libertadores, 2010. A gente fica com o título porque são as coisas que vão marcar, né, para a vida toda. São as coisas que o torcedor vai lembrar. Desses 10 anos, você acha que o futebol brasileiro tecnicamente caiu muito? Qual é a diferença de quando você chegou e agora, depois de 10 anos, você olhando para os jogadores brasileiros que jogam no Brasil? Eu vou te falar, caiu, só que caíram os outros também. O futebol brasileiro sim caiu um pouquinho, né? Mas mesmo assim ele continua sendo o melhor futebol da Sul-América. Jogadores sul-americanos vão muito cedo para a Europa, né? Você acha que isso atrapalha muito? Porque ele perde um pouco a raiz? Quer dizer, o jogador argentino que cresce lá 10 anos, 15 anos na Europa, ele volta, ele não tem aquela raça que aqueles daqui têm, modifica um pouco o jeito do jogador jogar? Eu joguei na Europa e o cara se adapta a outras coisas, mas não perde isso aí. Não tem como perder isso aí. Só se, eu acho, né, a minha opinião, se o jogador sai muito cedo. Se o jogador sai muito cedo e ele se forma lá fora, ele vai ter outra formação. Você acha que isso é um problema que o Messi tem? Não acho que o Messi tenha. Nós estamos falando do melhor do mundo, né? Você não acha que ele é mais europeu do que deveria? Cara, eu gostaria de ter a carreira que teve o Messi, né? Todo mundo gostaria de ter, né? Uma formação com o Barcelona, sim, a gente trocaria. Tu não pode mudar o cara. Ele tem seu caráter, a sua personalidade. A gente não pode pedir para ele brigar dentro do campo. Ele não é assim. Ele não é assim. Ele tem que jogar e ele faz isso. Qual você acha que é o futuro do Messi na seleção da Argentina? Você acha que ele vai parar, vai ter força para tentar mais uma Copa? Eu acho que ele vai. Acho que ele tem força ainda. Nós precisamos dele. A Argentina precisa dele. Eu acho que você é um grande jogador, tecnicamente, com liderança e pela raça que você tem. Senão você não estaria 10 anos num clube como o Internacional. E não jogou uma Copa do Mundo. Quantas Copas do Mundo daria para você ter jogado? Bom, eu fiquei na porta da Copa do Mundo 2006 na Alemanha. Eu era parte do elenco, fiquei fora 3, 4 meses antes. Na troca do treinador, eu acho que me complicou. O treinador era o Bielsa, eu tinha feito Olimpíada com Bielsa, a gente ganhou medalha de ouro. Jogamos aquela Copa América 2004, onde Adriano faz o gol no último minuto. Sim, lá no Peru. No Peru. Estava lá. Troca o treinador e assume o Pekerman. Surgiram as mudanças e fiquei fora. Em 2010, o Maradona era o treinador. E detalhes, coisas de repente que a gente não sabe, ou que a gente sabe e não pode falar. Coincidência ou não, 2010 eu fui o melhor da América, ganhei Libertadores. Eu queria perguntar para você do Maradona. Posso falar do Maradona? Eu não falo muito dele, tu viu que eu... Você ouviu? Eu não...
Eu tive umas coisas com ele, então eu não falo muito dele. Então, qual é a sua relação com o Maradona? Você como garoto vendo o Maradona, depois você sendo o grande jogador do Maradona, sendo seu treinador, não te levou para a Copa. Foi normal isso ou você teve algum atrito com ele? A relação é normal. Eu, como argentino, tenho que reconhecer que é um cara que nos deu um Mundial. Mas a minha relação é normal, Teve coisas lá atrás, 2010, que a gente deixa para trás, mas sempre existe um respeito muito grande pelo que ele fez pelo futebol argentino. Mágoa por não ter ido ou Sim, passou mágoa batido? pode ser mágoa, assim. Sim, por algumas coisas que aconteceram, que houve, não relacionadas com futebol, que a gente passa o tempo e não entende, mas que fazem parte do nosso dia a dia. Agora voltando ao brasileiro, foi surpreendente, para você é surpreendente essa reação do Inter, assim? A nossa mensagem no começo do ano é uma mensagem que a gente tinha que dar. Uma mensagem de humildade e tranquilidade para o torcedor, porque a gente vinha de um momento difícil, voltando para jogar uma Série A, e a gente não ia poder falar que ia brigar pelo título. Eu prefiro não prometer para o torcedor e prefiro ter calma no começo. Aí depois se a gente faz mais do que todo mundo imagina, como está acontecendo agora, aí a gente ganha fôlego, ganha confiança, o resultado vem. O elenco do Inter dá para bancar a disputa do título até o final com o São Paulo como está? Ou você acha que ainda vai cair um pouquinho e vai lutar por uma Libertadores? Não, tem elenco. Tem elenco. Outros anos a gente, sou bem sincero, de repente não tinha elenco ou tinha 2, 3 reposições, 4 no máximo. Depois sai um, entra outro e... Mantém o... E a ideia é essa. 37 anos, né, André Sandro? 37. Você já está cansado do futebol, concentrar, viajar, jogar, ou ainda dá para... Tem que falar a verdade? Falar a verdade. Pô, concentrar já... Cansou. Cansa um pouco, cara. Ficar longe da família já cada vez é mais difícil. Vontade de jogar eu tenho, vontade de ajudar. Treinar também não Treinar, sim. gosta também? Sim. Você já está planejando um modo de parar, algum futuro para você dentro do futebol, por exemplo? Ou no seu cabeça você não está pensando nisso? Não vou fechar nenhuma porta, vamos abrir todas. Não vou fechar nenhuma, mas eu fiz o curso de treinador, já estou com a carteira, mas não tenho nada decidido ainda. Eu estou estudando, estou lendo, estou assistindo tudo que tem a ver com futebol. E depois que encerrar minha carreira... Aí você vai ver. Para finalizar, desses 10 anos, você tem um gol agora na sua cabeça? Não, mas você escolhe os gols em Grenais. Depois escolhe qualquer um. Para mim é importantíssimo. D'Alessandro na bola, bateu, gol! D'Alessandro, espetacular! D'Alessandro, personagem central da história moderna colorada! Alessandro, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você. Obrigado por ter vindo. Sou seu admirador e torço para você jogar mais um tempo. Vou jogar. Você é um jogador que eu gosto de ver jogar, então não pode parar tão cedo. Vou jogar. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado a você. Obrigado pela camisa. Não, Gostei obrigado. muito.